Queridos irmãos e irmãs, o nosso tempo da Quaresma é um tempo também que nós somos convidados a recordar o nosso batismo e prepararmos-nos também para viver esse grande mistério da salvação que está associado à morte e à ressurreição do Senhor. E essa água viva do tema de hoje, do encontro de Jesus com a samaritana, é um tema eminentemente pastoral, né? E um tema batismal. O Senhor vem e oferece e se oferece como essa fonte de água viva, e todo aquele que recebe água dessa fonte de água viva se torna uma fonte ele mesmo. O sentido está justamente da nossa vinculação com Jesus, porque quem recebe dessa fonte que é Jesus, dessa fonte que é a graça do Espírito Santo, passa a ter uma vida similar à vida de Jesus, uma vida vinculada à vida dele, de modo que não existe mais carestia a essa pessoa que experimenta da realidade da graça. O texto é muito bonito porque nos coloca diante do poço, e o poço é esse lugar da vida. Cidades normalmente tinham fora da cidade o poço. As pessoas nessas cidades menores buscavam cotidianamente a água para trazer a água para suas casas, né? As senhoras vão saber do que eu estou dizendo, né? Se você tem o dia inteiro para administrar da sua casa, que hora que você vai buscar essa água no poço? Você vai cedinho, não é? Vai cedinho, vai pegar toda a água que você puder pegar para sustentar o dia, no dia seguinte você vai vir buscar mais água. Não é assim? Faz sentido que seja? O Evangelho de João tem uma peculiaridade nesse sentido, porque ele diz que essa mulher vai buscar água ao meio-dia. E aqui tem uma luz, né, curiosa sobre essa situação, porque me parece muito estranho que uma dona de casa vá buscar água ao meio-dia. Por que é que essa samaritana vai buscar água ao meio-dia? Porque as pessoas sabiam o tipo de vida que ela levava. E porque sabiam o tipo de vida que ela levava, as mulheres não aceitavam que ela fosse no poço no mesmo horário que elas. Percebem a dureza disso? Então, Jesus no diálogo vai descobrir que essa mulher, né, ele vai dizer, vai buscar o teu marido, ela vai dizer, eu não tenho marido, e ele vai dizer, é verdade, os 5, né, que você teve não eram seus, e esse que você tem agora também não é seu. Então essa mulher tinha um comportamento reprovável naquilo que era a sociedade em que ela vivia. E ela era excluída então da convivência. A gente sabe que existe um pouco essa hipocrisia às vezes, né? Que as pessoas recorrem ao serviço dessas mulheres e por trás fazem de conta que são os mais puritanos da face da terra e recriminam justamente aquela mulher e aquelas pessoas que notadamente aparecem por lá. Assim, a experiência dessa mulher não era uma experiência de possibilidade de redenção. Ela já estava marcada na vida pela vida que ela levava. Não havia para ela um entendimento de que aquilo pudesse ser mudado. Então ela aceita a sua condição de excluída da convivência social e vive a sua vida separada à revelia dos outros. É por isso que ela tem um estranhamento muito grande quando Jesus se dirige a ela. E aqui tem uma coisa bonita, né, da gente parar para pensar, porque o que acontece ali, o diálogo entre Jesus e a samaritana, é o que Paulo está explicando aos romanos na sua carta. Porque Paulo está dizendo aos romanos o quê? Que muito dificilmente alguém daria a sua própria vida por uma outra pessoa. Não é isso que ele está dizendo no texto? Talvez por uma pessoa muito boa, alguém pense em dar a vida. Mas o que é que ele está dizendo? Né? Que o amor de Deus é tão grande por nós, que exatamente quando nós não merecíamos, Ele ofereceu a sua vida por nós. Paulo está dizendo isso aos romanos, e isso é muito significativo, porque os romanos são uma comunidade que vem do paganismo. São uma comunidade que, a princípio, não estão vinculadas a toda a história da salvação. É a mesma coisa aqui, né? A mulher fala com Jesus no diálogo, diz, vocês judeus
Dizem que Deus deve ser adorado em Jerusalém e a gente adora Deus aqui nessa montanha. Quem que está certo? Né? Jesus não deixa de dizer que a salvação vem dos judeus, porque ele vem da descendência de Davi. Mas, ao mesmo tempo, há uma abertura aqui para dialogar e trazer de volta todos aqueles que estavam separados da realidade da graça e que, na sua cabeça, não previam a possibilidade de serem resgatados pelo amor de Deus. Não havia naquela mulher esperança alguma da mudança da sua condição. Por isso ela se vê muito surpresa quando Jesus começa a conversa com ela. O poço, queridos irmãos, no Antigo Testamento, é o lugar do encontro, é o shopping center do Antigo Testamento, o poço. É verdade, né? Onde é que os meninos iam lá para ver as mocinhas, né? Não ia no shopping, né, para ver as mocinhas? Quer dizer, no tempo de Jesus, onde é que eles iam ver as mocinhas? Iam ver no poço. Por quê? O trabalho de buscar a água era o trabalho das crianças e das mulheres. Então, quem quisesse ver as mocinhas tinha que ir no poço para ver, né, o vai e vem das moças lá. E foi assim, no Antigo Testamento tem vários relatos disso, né? Onde é que Isaac encontrou a sua esposa? No poço. Onde é que Jacó se namorou de Raquel? No poço. Onde é que Moisés encontrou Séfora? No poço, né? Por quê? Porque aqueles que queriam se casar iam lá para ver as moças, né? E ver depois de chegar lá e fazer uma proposta para o pai, né? Se ele deixava casar ou não com a moça. Mas era o lugar do encontro. É muito bonito pensar, né, que Jesus é esse esposo, né, que vem ao poço, ao lugar da esposa, ao encontrar-se com a esposa, né, ferida da experiência do pecado. É o encontro de Deus com a humanidade ferida pelo pecado e sem esperança. Deus vem ao encontro nosso, como foi ao encontro da samaritana. E o primeiro movimento é de estranhamento, porque Jesus senta lá no poço, ela não espera que qualquer pessoa fale com ela, porque ninguém nunca fala com ela, ela vai inclusive num horário diferente, porque as pessoas não querem falar com ela, ela é considerada uma pessoa fora da convivência social, as pessoas de bem não querem nada com ela, e ainda mais um judeu, que é regido pela lei, e ainda mais um judeu que considera os samaritanos piores que os pagãos. E de repente chega Jesus e diz à mulher, dá-me de beber. Ela se espanta. Mas você não é um estrangeiro, você não é um judeu, por que você está falando comigo que sou mulher e samaritana? Porque aqui tem outra coisa. Os homens não deveriam conversar diretamente com as mulheres. Seria considerado extremamente inapropriado. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o Egito, que eu ainda era estudante, e nós fomos meio assim de mochileiro, eu e um colega, na época que estudávamos em Roma, aí fomos com esse guia visual, né? Esse livrinho de aventuras, e lá tem as narrativas das coisas. E eu me lembro que lendo no guia por escrito tinha uma recomendação para nós, turistas, né? E a recomendação era assim, olha, você no Egito nunca se dirija diretamente a uma mulher, sobretudo se ela estiver acompanhada, porque isso vai ser considerado uma ofensa para o homem que está do lado, né? Porque você não pode falar com a mulher de um outro homem. E ainda explicava que se você for andar de metrô, o último vagão e o primeiro vagão são das mulheres, né? Então você não entra nesses vagões, entra nos vagões do meio, né? E assim por diante, tinha uma série de recomendações, até umas coisas engraçadas, né? Me lembro que nós descemos no aeroporto, subimos no ônibus para ir para o centro da cidade, né? Aí sentamos, fomos abrir o guia, né? Aí fomos olhar a questão de transporte, né? Como é que a gente vai rodar no Egito, né? Aí abrimos lá a questão do transporte, estava escrito no guia, nunca pegue um ônibus no Egito, né? E a gente dentro do ônibus já, e o ônibus andando. A história é comprida, divertida, mas enfim. Foi assim que a gente começou a nossa ida no Egito, por isso eu tenho muita memória disso. Então, na cultura oriental, né, há essa preocupação, né, de que o diálogo, né, entre o homem e a mulher é uma questão de intimidade. Então, o homem não pode se dirigir diretamente à mulher normalmente, né? E Jesus chega no poço e se dirige diretamente a ela. Dá-me de beber. No primeiro momento é um estranhamento, e logo depois Jesus fala com ela, disse, olha, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você é que pediria de beber e eu te daria uma água viva. E aí começa todo esse diálogo sobre a água viva, que é a própria salvação que Jesus tem para oferecer e que quer renovar a vida da mulher.
E aqui é um passo de fé dela, né? Ela começa no estranhamento. Então, você é um judeu, eu sou uma samaritana, a gente não se dá. Mais ou menos é assim, às vezes, quando a gente está no pecado e está diante de Deus, né? Depois ela passa para o reconhecimento de Jesus. Eu estou vendo que você é um profeta. E aí ela começa a falar de espiritualidade com ele, né? A gente adora Deus aqui, vocês adoram Deus lá. Quem é que está... Parece discussão nossa hoje de religião, né? Quando a gente senta com alguém que não é da mesma religião, a gente vai discutir quem está certo, né? E Jesus não responde ela do jeito que ela esperava. Ele está dizendo que os verdadeiros adoradores são adoradores que adoram a Deus no interior e no modo como vivem a sua vida. São aqueles que adoram Deus em espírito e em verdade. Ela diz, então ela puxa um outro assunto, que ela puxa o assunto do Messias. Já foi dito que quando o Messias chegar, ele vai explicar para nós essas coisas todas. E aí a nossa tradução nos trai, né? Porque a nossa tradução não é boa. Não é que não é boa, é porque é difícil traduzir do grego e a gente perceber a coisa no português. Porque no português, Jesus responde, sou eu que estou falando contigo. Não é assim que está escrito lá? No grego, não. No grego está dizendo aquilo que no latim vai ser traduzido ego sum. Diz assim, eu sou que está falando contigo. E eu sou é o quê? Eu sou é o nome de Deus. Né? No hebraico não se pode escrever, mas no grego João não tem preocupação de dizer isso. E algumas vezes João escreve isso. Né? Eu sou é o nome de Deus. Então quando ela fala do Messias, ele vira para ela e diz, eu sou. Quer dizer, eu sou Deus, né? Que estou falando com você. E aqui a situação toda muda, né? Porque quando ela pede da água para Jesus, que já se mostra ali como uma presença divina na vida dela, Jesus então vai expandir a situação e mostrar justamente do que se trata a experiência dessa água. E ele vai dizer, vai chamar o teu marido. Por quê? Porque aqui ele quer abrir o horizonte da mulher, né? E a mulher não tem receio de dizer a ele, eu não tenho marido. E ele não tem receio de dizer na verdade, porque os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade, e Jesus diz a verdade para ela. Se você está dizendo a verdade, você já teve 5, nenhum deles era o seu, e que você tem agora também não é o seu. Ela se assusta com aquilo, porque percebe que ela está diante de uma experiência muito mais profunda do que a questão da água e do poço. E é muito interessante como a experiência da fé dessa mulher começa justamente com a declaração da verdade sobre ela. Porque é a partir da verdade sobre ela que ela entende que Deus mesmo assim quer dar a água viva para ela. Aquilo que estava desde o começo do texto e que chega até aqui é extremamente belo, porque Ele sabe quem eu sou, Ele sabe a vida que eu levo, e ainda assim Ele está me oferecendo algo que ninguém foi capaz de me oferecer exatamente por aquilo que eu sou. Percebem a diferença? Enquanto todo mundo exclui essa mulher por aquilo que ela é, Jesus inclui essa mulher por aquilo que ela é. Ou seja, Ele quer trazê-la para a experiência da salvação. Aquela coisa que está dita num outro texto, no Evangelho de Mateus, lá, né, nas parábolas, no Evangelho de Lucas, na parábola das misericórdias, nós vamos ver Jesus falando isso, né? Eu vim para aqueles que precisam de médico e não para aqueles que estão sãos. Mostra muito bem a situação que está aqui agora diante de nós. Não interessa a vida daquela mulher. Não interessa aquilo que havia acontecido antes. Deus vem ao encontro dela e tem sede da salvação dela. É por isso que Jesus diz a ela, dá-me de beber. Jesus não quer a água do poço. Jesus quer a alma dela. Ele quer, em certo sentido, saciar-se da reparação de salvação que pode ser feita na experiência da vida dele. Por isso aqui, beber e comer ganham uma perspectiva completamente distinta, porque o beber e comer de Jesus é alimentar-se da salvação das pessoas. Quando os discípulos chegam e eles veem Jesus conversando com a mulher, todos eles ficam constrangidos. Por isso que eu acabei de dizer para vocês agora, o que é que esse homem está conversando com essa mulher?
E João faz questão de dizer isso, né? Ninguém teve coragem de perguntar o que você quer, por que você está conversando com ela, mas era isso que estava no coração deles. Por que ele está conversando com essa mulher? E quando ela sai, eles vão querer dar de comer a Jesus. Mestre, come. Dizer, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E eles pensando, mas será que alguém passou aqui e deu a ele de comer? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele faz um comentário exatamente do olhar que ele tem a respeito do mundo. Vocês que pensam nessa coisa de comer e beber aqui, vocês pensam de um jeito, né? Olham a colheita e dizem, tem 4 meses para colher. Eu olho de outro jeito. Eu olho para o mundo e o mundo está cheio de coisas para serem colhidas, de pessoas que precisam ser salvas e que a gente precisa chamar a experiência da salvação. O olhar de Jesus é muito mais amplo. Alcança muito mais a experiência nossa do que o olhar dos discípulos, que estão pensando ali agora, mas Jesus está pensando na experiência da plenitude e de todas aquelas pessoas que deveriam ser trazidas para a experiência de Deus. Por isso a fome e a sede de Jesus é uma fome e sede da salvação das pessoas. O mais bonito desse texto, e que a gente não percebe tanto, é que a evangelização da mulher, que antes era excluída pelos seus conterrâneos, que vinha num lugar diferente, num horário diferente, para não ter que lidar com o constrangimento das outras pessoas, essa mulher agora, olha o que o texto diz, ela larga o cântaro lá, ela larga o balde dela, e ela volta para a cidade para falar com aquelas pessoas que não falavam com ela. E disse, olha, encontrei um homem que me disse tudo aquilo que eu fiz. Será que ele não é o Messias? Veja que interessante é a evangelização da mulher, o anúncio que ela faz é, encontrei uma pessoa que me mudou e que partiu justamente daquilo que eu fazia. Qual é o discurso dela? É o discurso quanto Jesus transformou a vida dela. Aquela água que ela foi tirar no poço, ela não era mais importante, o cântaro ficou lá, ela voltou para a cidade sem levar a água. Porque agora ela não tinha mais necessidade daquela água, porque ela recebeu que água? A água viva que vem do Senhor. O poço é uma qualidade de água, a fonte de água viva é outra qualidade de água. Se vocês tivessem que escolher entre tirar a água do poço e pegar água na fonte, vocês iam pegar água onde? Na fonte. Na fonte. Que é Jesus. É Ele que de fato dá a ela a água da restauração da dignidade dela. É Ele que, na verdade, embora dizendo a ela tudo aquilo que ela fez, não deixa de oferecer a ela a reparação e a restauração de todas as dificuldades que ela tem na vida. É Ele que coloca esse ponto de maneira concreta para ela, de ser eu posso te dar algo que o mundo não pode te dar, que é exatamente esse restabelecimento da graça e da vida em Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida, Padre? Tem a ver que nós também, muitas vezes, vamos e temos a oportunidade de nos encontrar com Deus. A questão é que eu não sei se no que a gente encontra com Deus, a gente quer a água do poço ou a gente quer a água da fonte. E aí que é muito triste muitas vezes, porque a gente está do lado da fonte de água viva, mas prefere tirar a água do poço. E aqui está um pouco o aspecto, talvez, de como a gente vive a nossa religiosidade. O que é que Jesus diz? Aquele a quem eu der essa água vai ter uma fonte dentro dele mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo é essa força que nos capacita a viver uma vida maior do que a nossa. O Espírito Santo é essa força e essa orientação que faz com que a nossa humanidade procure uma excelência que ela sozinha não pode ter. E aqui é onde a gente entra dentro de um aspecto da religião que nós precisamos efetivamente confrontar. Porque a religião, queridos irmãos e irmãs, precisa nos tornar melhores justamente por conta da fonte de onde ela vem. Essa fonte de água viva precisa transformar o nosso modo de ser e de proceder a ponto de nós nos tornarmos como Cristo, porque bebemos da mesma fonte, porque Ele é a própria fonte colocada dentro de nós.
E aí é onde a gente precisa se perguntar sobre a qualidade da nossa fé. Porque não é possível. Nós somos capazes de vir aqui todas as semanas, todos os dias, a gente comunga diariamente, a gente reza e tudo. E o quanto isso transforma a nossa vida? O quanto a nossa oração se torna de fato um elemento transformador do modo como a gente responde à nossa vida na realidade da graça. Porque o nosso coração precisa se tornar bom como é o coração de Deus. Essa mulher perdeu todo o acanhamento, porque na hora que ela recebeu a experiência da graça, ela partiu da verdade sobre ela. Eu vivia essa vida aqui, ele me disse tudo aquilo que eu fiz. Eu acho que ele é o Messias. E a partir dali, experimenta e prova de uma coisa nova. Será que nós sentimos arder o nosso coração quando nós nos encontramos com Jesus? Será que ao recebermos a Eucaristia, nós somos inflamados pela realidade da graça? Ou ainda somos essas pessoas que muitas vezes vamos tirando ali daquele pocinho um pouquinho de água para sustentar o dia de hoje, ao invés de investirmos nessa fonte que se torna uma sustentação para a nossa vida de maneira eterna? Será que às vezes nós estamos preocupados às vezes de receber aquela bençãozinha de hoje e não de receber a graça plena da salvação que o Senhor nos concede de maneira imediata e pronta? É preciso que a nossa vida acompanhe a graça. E é por isso que esse tempo da Quaresma nós somos chamados e exortados para dizer: cristão, torna-te aquilo que és cristão. Porque se eu encontrei Jesus Cristo, se Jesus Cristo é a resposta daquilo que são as minhas inquietações pessoais, se nos valores evangélicos eu encontro as referências necessárias para a minha vida precisa mudar. E é aqui onde o cristão precisa, ao olhar o confrontamento da vida, se perguntar sempre: como é que Jesus procederia em relação a esse assunto? E a partir de Jesus, mudar a nossa maneira de viver e mudar a nossa maneira de ser. Peçamos hoje ao Senhor, nós que somos essa alma pecadora, que ao confrontar-se com Jesus, temos toda a nossa verdade revelada. Peçamos ao Senhor com confiança que Ele nos dê essa água, para que nós deixemos de viver do poço, para viver da fonte. Que nós, na verdade, possamos abraçar essas coisas maiores, esses valores maiores, essa vida plena, que nos dá muito mais preenchimento e satisfação do que a manutenção cotidiana das coisas dessa vida. Quem almeja a plenitude, deseja a plenitude, encontra na sua vida a plenitude. Que hoje, como a samaritana, nós possamos deixar os nossos cântaros na beira do poço, exatamente porque não precisamos mais deles, exatamente porque a fonte se apresentou e a fonte agora jorra dentro de nós, e por conta disso a gente experimenta da plenitude. Peçamos ao Senhor a graça de nos tornarmos cristãos, exatamente por nos encontrarmos e amarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,